eu confio em vós. Juntando as nossas mãos e lembrando da doce Virgem Maria, que permaneceu junto do seu Filho desde a anunciação até a sua morte, e esteve também na sala do cenáculo quando veio o Espírito Santo, peçamos a ela que interceda por nós, para que nós possamos viver o seu exemplo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera da sua morte, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se reuniu com os seus amigos mais íntimos, os apóstolos, na sala de cima, a sala do cenáculo, para celebrar o seu maior milagre, a Eucaristia. São João nos revela de um modo belíssimo, de um modo forte, o sentimento de Jesus neste momento. Nós ouvimos no Evangelho aí em João 13:1, como amasse os seus que estavam no mundo, até o extremo os amou. Estas palavras foram dirigidas aos apóstolos, mas essas palavras chegam até nós. Estas palavras tem que entrar em nosso coração, para que nós possamos sentir este amor, que Jesus sentiu por nós, um amor que Ele deseja que permaneça e cresça em nossa vida. Jesus, meus queridos, quer que a gente entenda que Ele nos ama. Ele não amou os apóstolos porque eles eram perfeitos. Ele nos ama quando sentimos que não merecemos ser amados. Ele nos ama quando ninguém mais nos ama. Ele nos ama quando os outros abandonam e ignoram. E o sinal visível deste amor tremendo é justamente a Eucaristia, é a Santa Comunhão. A Eucaristia, meus queridos e minhas queridas, torna presente para nós o amor de Jesus oferecido de um modo forte, poderoso, lá no Monte Calvário, na sua cruz. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24, o apóstolo Paulo, falando da celebração da Eucaristia, lá no início da igreja, ele disse para nós: isto é meu corpo, que é entregue por vós. Palavras de Jesus, aonde Jesus aponta para o lugar aonde Ele entregaria o seu corpo por nós. E onde Ele entregou o seu corpo? Na cruz. São Paulo também recorda aí em 1 Coríntios 11, 25, as palavras de Jesus sobre o cálice. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, onde a nova aliança se realizou na cruz. Na antiga aliança, havia sido oferecido um animal, um cordeiro. Na nova aliança, é o novo cordeiro, mas não é mais um animal. Na nova aliança, é o próprio Filho de Deus, que entrega a sua vida e sela com o seu sangue esta nova aliança, este pacto de Deus, onde Deus não volta mais atrás, mas Deus derrama sobre todos nós a sua infinita misericórdia, a sua infinita graça, o seu tesouro de bênçãos. Hoje, meus queridos, nesta noite tão forte e tão bela, nesta noite
onde nós somos convidados a nos unir aos apóstolos, onde Jesus instituiu a Eucaristia, eu quero chamar a sua atenção para o mandamento dado na ceia por nosso Senhor. O apóstolo Paulo, 2 vezes, ele disse: fazei isto em memória de mim. O apóstolo Paulo mostra estas palavras de Jesus duplamente: fazei isto em memória de mim. Se Jesus não tivesse celebrado a Eucaristia, sua morte e ressurreição ficaria perdida no passado. Mas, meus queridos, eu não sei se vocês repararam, na primeira leitura, quando Deus celebrou aquela aliança com o seu povo no Egito, quando ele passou, Páscoa significa isso, passagem, lá Deus havia também dado a ordem: fazei memória daquilo que eu estou fazendo hoje, lembrem sempre disto que eu estou fazendo, não esqueçam nunca aquilo que eu realizei de maravilhoso em favor de vocês. E aqui novamente nós vemos Jesus dizendo para os seus amigos, para os seus seguidores: façam a memória, não se esqueçam, lembrem-se. Mas este lembrar não é um lembrar somente de alguma coisa lá do passado. Por exemplo, lembrar que o Brasil foi descoberto por Cristóvão Colombo, certo? Não. Por quem? Pedro Álvares Cabral, amém? Mas não é só o lembrar lá de um passado, mas significa lembrar para a gente entrar naquilo que nós estamos lembrando e a gente receber aquilo que Jesus quer ainda hoje, em todos os tempos, dar para nós. Este é o sentido. E todos os pais tinham que ensinar os seus filhos a lembrar. Por isso, a Páscoa era celebrada também nas casas, aonde o chefe da casa contava o que Deus tinha feito, para que ninguém daquele povo se esquecesse da passagem de Deus. Nós, meus queridos, mais do que os judeus, nós mais do que aquele povo naquela Páscoa do Egito, temos motivos para lembrar, para celebrar, para não esquecer. Nós recebemos a prova brilhante do amor de Deus, quando nós éramos ainda pecadores, e continuamos sendo. Deus enviou o seu Filho, para que Ele morresse, e nós temos que entender, meu querido e minha querida, participar da Eucaristia, nós renovamos em nossa vida o poder da cruz. Não se trata somente de estar na missa e comungar, como alguns imaginam. Eu vou cumprir o preceito, eu vou comungar deste ou daquele jeito e pronto, Deus já vai ficar contente. Não, quando Jesus ordena: fazei isto em memória de mim, Ele deseja manter viva a chama de seu amor em nosso coração, e para isso é que nós necessitamos justamente participar da Eucaristia, para a gente entrar neste amor, para a gente receber este remédio que nós necessitamos. No momento em que o pão e o vinho são transformados, pela invocação do Espírito Santo e pelas palavras de Cristo repetidas pelo sacerdote, acontece também a transformação da nossa vida. É por isso que nós não podemos participar de qualquer modo. É por isso que nós devemos entrar na igreja, e desde o primeiro momento em que nós entramos, já devemos nos preparar espiritualmente. Não deveríamos ficar conversando, mas nós deveríamos nos preparar ao entrar na igreja espiritualmente, para que, iniciando a Santa Missa, nós possamos realmente mergulhar no mar infinito do amor de Deus,
para que, tendo entrado, quem sabe, machucados, feridos, em farrapos, nós possamos ser tocados pelo mesmo Espírito Santo que vem sobre o altar para transformar o pão e o vinho. Fazei isto em memória de mim, significa a gente testemunhar. Vou à missa com os pés do meu corpo, para que com os pés da fé eu suba o Calvário e ressuscite com Jesus. Isto significa morte para o pecado, para a tentação, morte para os vícios, para a mentira, para a fofoca, para a tristeza, a desonestidade, os medos, a falta de perdão, doenças. Dentro de uma igreja não deveriam existir pessoas que falam mal uma das outras. Dentro de uma igreja que celebra bem e comunga bem, não deveria existir divisão. Dentro de uma igreja que ouve com atenção a palavra, não deveriam existir pessoas pessimistas, desanimadas. Não, uma igreja que realmente entra naquilo que está celebrando, uma igreja que realmente vive aquilo que recebe, ela tem que a cada dia se tornar mais e mais semelhante a Jesus Cristo. Isto significa, meu querido e minha querida, na comunhão nós recebemos Jesus no seu corpo e sangue. Ele é o autor dos milagres. Basta crer, basta deixá-lo agir. É preciso que nós, realmente participando da Eucaristia, nós possamos entender que Jesus, primeiro, Ele queria que a gente jamais esquecesse o seu infinito amor, e segundo, Ele queria que nós entendêssemos o privilégio que nós temos, o privilégio não somente de Ele estar fora de nós, mas o privilégio de tê-lo dentro de nós. E se Ele está dentro de nós, como nós podemos continuar ainda nas trevas? Como nós podemos continuar ainda na tristeza? Como podemos ainda continuar aí tão vacilantes? Se Jesus está em nós, se cremos de fato, então, meu querido e minha querida, nós temos que ser como o apóstolo Paulo, que numa das suas cartas diz: não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E em outra carta, ele fala que não é a penúria, não é a abundância, que faz ele ser alegre ou triste, mas ele diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Este é o efeito da Eucaristia. O resto é hipocrisia. Eu posso comungar na boca e ficar todo ocupado porque eu comungo na boca e depois a minha boca fala mal do irmão. Não é a boca de Jesus. Eu posso comungar na mão e a minha mão depois ela vai contra as pessoas por alguma violência que eu cometo. Não é a mão de Jesus. Eu posso comungar de joelhos e ser uma pessoa incapaz de um gesto de generosidade, de caridade. Tomemos, por exemplo, o caso da Catedral de Notre Dame. Eles conseguiram arrecadar, em pouco tempo, 3 bilhões. Pega o exemplo aqui no Brasil, do nosso museu, que não conseguiu arrecadar nada, praticamente. Nada. Não conseguiu arrecadar nada. E é aí que a gente percebe que nós temos que celebrar e viver o significado da Eucaristia. Por isso, hoje é muito importante a gente entender o lava-pés. São João é o único evangelista que não fala do que aconteceu na ceia, ele fala da introdução da ceia.
Os outros evangelhos, Mateus, Lucas e São Marcos, falam das palavras de Jesus e depois o apóstolo Paulo. Mas São João nos fala unicamente do que Jesus fez antes. E aqui está justamente aquilo que deve ser o fruto da Eucaristia também. Jesus disse aí em João 13,15: dei-vos o exemplo. Que exemplo ele nos deu? Toda a vida de Jesus foi um serviço. Quem quiser ser o maior, seja aquele que mais trabalha, mais estende as mãos, mais arregaça as mangas, mais suja os pés, menos egoísta é. Toda a vida de Jesus foi um serviço ou trabalho em favor dos outros. Se eu comungo Jesus, eu tenho que ter os mesmos sentimentos de Jesus. O jovem tem que ser Jesus para os outros jovens. Não com beatice, não com carolice, mas por exemplo de vida, por palavras. Tem que conquistar os outros jovens. Os casais devem sentir o chamado de ir a outros casais que muitas vezes estão desabando. O mesmo vale para os solteiros, para os viúvos, viúvas, para os casais de segunda união. Ninguém está excluído na casa de Deus, e ninguém tem o direito de julgar ninguém na casa de Deus, porque todos nós somos pecadores, e por isso todos precisamos de Jesus Cristo. Meu querido e minha querida, em uma igreja alimentada por Jesus eucarístico, cheia do Espírito Santo, todos unidos testemunham as maravilhas de Deus. Numa igreja que comunga realmente bem e está presente o Espírito Santo, ninguém vai para cá, para lá, cada um para si, né? E Deus para ninguém. Não. Numa igreja que se comunga realmente Jesus e é cheia do Espírito Santo, é um corpo, porque um só é o corpo de Jesus, e quando nós comungamos, nós fazemos parte deste mesmo e único corpo de Jesus. Por isso, quem comunga Jesus, é cheio do Espírito Santo, trabalha para levar a todos este tesouro da fé. Se nós entendêssemos realmente a grandeza da Eucaristia, se nós entendêssemos realmente, vivêssemos aquilo que nós celebramos, nós não seríamos mais desanimados, nós não ficaríamos por aí nos lamentando. Não, meus queridos, porque fazer isto seria a mesma coisa que dizer, ele está morto. Mas nós não celebramos simplesmente a morte, nós celebramos a sua ressurreição. Por isso Jesus, a cada Eucaristia nos chama: sai desta morte que você está vivendo, pare de se agarrar aos seus problemas, ao pecado, ao vício, à mentira, à desonestidade, ao ciúme, à inveja, à falta de perdão, e deixa, Jesus diz a cada Eucaristia, eu entrar para te curar, para te libertar. Este é o sentido de a gente estar aqui. E se nós vivêssemos isso, fechariam todos os terreiros de macumba, não existiriam mais benzedores, nós não teríamos seitas pululando a 3x4, se nós vivêssemos realmente aquilo que nós celebramos, porque o que é o centro da igreja é justamente a Eucaristia, que é Jesus Cristo vivo aqui no meio de nós, e que se oferece como médico e remédio da nossa vida. Amém. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, coloque-se na presença amorosa de Deus. Deus que te ama, Deus que a cada Eucaristia, de um modo especial nesta noite, está batendo a porta do teu coração e dizendo: na cruz, eu não morri em vão, deixa-me entrar em tua vida, deixa-me entrar lá onde você está precisando
deste poder que eu te dei, pela minha paixão, morte e ressurreição. Jesus está batendo a porta, porque Ele quer confirmar esta salvação, este perdão, esta libertação, esta cura que nós estamos necessitando. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado,